Bom dia, estimados irmãos. Retomamos o nosso curso bíblico, o raio-x da Bíblia. E hoje o nosso tema é a interpretação da Sagrada Escritura. Mas, como de costume, começamos com uma oração. Podemos tomar cântico que encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 a 4. Apocalipse 15, 3 a 4. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá o vosso nome, Senhor? Quem não lhe dará glória? Só vós sois santo. Todas as nações hão de vir prostrar-se diante de vós, pois as vossas sentenças são justas e estão à vista de todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, dizíamos que o nosso tema hoje é a interpretação da Sagrada Escritura. Para aqueles que nos sintonizam pela primeira vez, sou o padre José Joaquim, missionário comboniano. Na primeira parte do nosso programa, vamos fazer uma introdução geral sobre a interpretação da Sagrada Escritura. Agora, independentemente da versão bíblica que a pessoa possui, a pergunta que se coloca é como interpretar os textos bíblicos? Como descobrir a mensagem de Deus num texto bíblico? Para este nosso tema, realçar que o tema da interpretação da Bíblia está em conexão com o tema anterior. Nós, na semana passada, falamos também das traduções e versões da Bíblia. E ficamos em que a Bíblia, cada um tem, a Bíblia católica, não devia ser tomada ou lida à letra, devia ser interpretada. Então, como é que podemos interpretar um texto bíblico? Então, é um tema muito importante para todo cristão, para quem tem uma Bíblia em casa e para quem também ainda não a tem, mas pode ter uma Bíblia e não saber como interpretar os textos bíblicos. Então esta vai ser uma primeira parte do tema da interpretação da Bíblia. Para a semana continuaremos com outro tema no contexto da interpretação da Bíblia. Então dizíamos que esta pergunta, como interpretar os textos bíblicos, como descobrir a mensagem de Deus num texto bíblico, acompanha todo cristão, todo leitor ou todo ouvinte dos textos sagrados. Pois bem, existem muitos métodos de interpretação da Bíblia, desde os mais simples aos mais sofisticados do ponto de vista científico. Só para abrir o apetite, vejamos alguns. Existe o que se chama de interpretação fundamentalista do texto bíblico, quer dizer, ao pé da letra.
Já dissemos que não se deve tomar o texto bíblico ao pé da letra. E até demos, na semana passada, o exemplo de Mateus 5, 29 a 30, onde Jesus diz: se o teu olho direito te fizer pecar, arranca-o e lança-o fora. E se a tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti. E dissemos, imaginemos o que comportaria uma interpretação ao pé da letra, né? Todos deveríamos cortar a nossa mão direita sempre que cometermos pecado com ela, ou arrancar o nosso olho direito sempre que cometermos um pecado com o olho direito. Então a igreja desencoraja este tipo de interpretação, uma interpretação fundamentalista do texto bíblico, uma interpretação ao pé da letra. Também existe outra interpretação negativa, uma interpretação espiritualista, assim chamada interpretação espiritualista. Alguém abre a Bíblia aleatoriamente para encontrar um versículo que Deus preparou para ele, não é? Em momentos de aflição, doença ou confusão. Então, abrir aleatoriamente o versículo para mim, alguns dizem que funciona, não é? Funciona isso, eu estou numa situação difícil, triste, estou doente, então eu tomo na Sagrada Escritura, pego na Bíblia e abro assim ao acaso. E então o primeiro versículo da primeira página à direita ou à esquerda, então é a mensagem, é esse versículo da mensagem que Deus preparou para mim. Alguns dizem que isso funciona, esta interpretação um pouco espiritualista da Sagrada Escritura, mas a igreja não recomenda esse modo de interpretar o texto bíblico, desencoraja. Até porque, estritamente falando, esta interpretação espiritualista não é interpretação, mas sim uma acomodação do texto bíblico à minha realidade, né? A realidade do momento. A igreja, insisto, desencoraja este tipo de aproximação do texto sagrado e recomenda uma interpretação mais séria, prudente, alicerçada na tradição da igreja e sensata, né? Com bom senso. Então, estes três adjetivos da interpretação bíblica que a igreja recomenda é que ela deve ser prudente, deve ser séria, deve ser alicerçada na tradição, deve ter fundamentos na tradição da igreja e deve gozar de bom senso. Mas por que é necessário interpretar os textos sagrados? Por que é necessário interpretar um texto sagrado? Por que não o tomamos assim como o temos e lemos e pomos em prática? Porque precisamos interpretar o texto sagrado. Agora, a resposta encontra-se na própria Bíblia. De fato, falando das cartas de Paulo, a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz que as cartas de Paulo contêm alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras. Aí temos uma razão. Claro que aqui a segunda de Pedro 3,16 fala das cartas de Paulo, mas isto pode ser aplicado a todos os textos bíblicos. Tem pontos difíceis de entender que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras. Então, a presença de pontos difíceis no texto escrito, não é, da Bíblia obriga-nos a interpretar o texto. Podemos tomar alguns exemplos de interpretação na Bíblia. Daniel 9, 2. Daniel capítulo 9, versículo 2. Lendo certos oráculos de Jeremias, Daniel se interrogava, não é?
Ele interrogava-se longamente sobre o sentido deles. Diz o versículo 2: no primeiro ano do reinado de Dário, eu, Daniel, perscrutava as Escrituras. E o verbo usado no texto hebraico para significar perscrutar é ben. Quer dizer discernir. Não é? Então, interpretar a Bíblia tem aqui, neste exemplo de Daniel 9:2, interpretar a Bíblia tem a ver com discernir a verdade do erro. Então, porque a presença de pontos difíceis pode facilmente levar ao erro, então o cristão deve interpretar a Bíblia. Baseando-nos em Daniel 9:2, deve perscrutar, deve discernir a verdade do erro. Como o próprio Daniel diz no capítulo 2, no primeiro ano do reinado de Dário, eu, Daniel, perscrutava. E dizíamos que o verbo hebraico usado nesse texto é ben, que quer dizer discernir. Então, é necessário discernir a verdade, porque facilmente podemos interpretar erroneamente o texto bíblico. Então, o cristão deve ser prudente e discernir a verdade do erro no texto bíblico. Podemos tomar também Atos dos Apóstolos 8:30-35. Atos 8:30-35. Segundo este texto, um certo etíope, não estava a conseguir interpretar Isaías 53:7-8. Ele estava a ler, conhecemos esse texto, Atos dos Apóstolos 8:30-35. O etíope estava a ler o texto de Isaías 53:7-8 e não conseguia interpretar, não é? Então ele reconheceu a necessidade, ou viu a necessidade de ter um intérprete e pediu que, de fato, Filipe o ajudasse a perceber o texto. E Filipe ajudou a perceber o texto. Então aqui a existência de pessoas que leem o texto bíblico e não o percebem também obriga-nos a perscrutar o texto bíblico e a propor, a sugerir e a partilhar uma interpretação que de fato revele a verdade da mensagem. Porque também hoje, não só nos tempos do etíope, dos Atos 8:30-35, também hoje temos muitos irmãos católicos e não católicos que leem o texto, mas não percebem. Então é importante interpretar o texto bíblico. É importante aprender a interpretar o texto bíblico. Também em função da nossa missão de cristãos, devemos ajudar os outros irmãos a acolher a mensagem do texto bíblico. Voltando para o Antigo Testamento, temos outro exemplo, Neemias 8:9. Esdras, o sacerdote, juntamente com Neemias, o governador, e outros levitas, interpretavam a lei para que o povo entendesse e vivesse a palavra de Yahweh. Então aqui temos Esdras, o sacerdote, juntamente com Neemias, o governador, e outros levitas, interpretavam a lei para que o povo a vivesse na vida de cada dia. Então, há necessidade de alguém que saiba interpretar a lei, a Torá, a palavra de Deus, é atual também hoje. Que alguém saiba interpretar o texto para os outros. Para si também, mas também para os outros. Atos é outro exemplo. Atos dos Apóstolos 17:11. Atos 17:11. Aí, neste texto, os cristãos de Bereia examinavam as Escrituras todos os dias. Aqui não se diz liam as Escrituras, eles examinavam.
eles, voltando ao texto de Daniel 9:2, de perscrutar, de discernir. Então aqui os cristãos de Bereia, em Atos 17:11, examinavam, passavam muito tempo a analisar o texto para poder perceber a mensagem, para poder captar a mensagem de Deus. Ora, dentro da igreja, a interpretação da Bíblia é abordada em vários documentos pontifícios. Então, não é novo este desafio de interpretar a Sagrada Escritura. Ele é abordado nos documentos da igreja. Podemos brevemente dar uma olhada em alguns documentos da igreja. A encíclica Providentissimus Deus, a encíclica Providentissimus Deus de Leão XIII, de 18 de novembro de 1893, esta encíclica visava, entre outras coisas, visava estimular e recomendar o estudo e a interpretação bíblica dentro da Igreja Católica. Temos também a encíclica Divino Afflante Spiritu, de Pio XII, esta é de 30 de setembro de 1943. Esta encíclica pretendia defender a interpretação católica, dando diretrizes aos biblistas e hermeneutas católicos. Então, se alguém quer interpretar a Sagrada Escritura na Igreja Católica, deve também obedecer a algumas diretrizes. Não pode ser tão aleatório e tão livre. Então, temos diretrizes. E encontramos-las também aí nessa encíclica Divino Afflante Spiritu. Temos também a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, 18 de novembro de 1965. Esta Constituição esclarece em que consiste o trabalho da interpretação e dos estudos bíblicos, mas, sobretudo, reafirma que Cristo é a chave de leitura e de interpretação de toda a Bíblia. Então, este elemento é muito importante, que Cristo seja a chave de leitura, a chave de hermenêutica, quer dizer, a chave de interpretação de toda a Bíblia. Então, também o Antigo Testamento deve ser interpretado a partir de Cristo, do Messias, do enviado de Deus. Temos também a exortação Verbum Domini, de Bento XVI, 30 de setembro de 2010. Cabe uma reflexão sobre o Deus que fala, não é? O Deus que fala. De fato, é a base desta exortação Verbum Domini, o Deus que fala. Então, a Bíblia é a fala de Deus que deve ser discernida, deve ser interpretada, deve ser captada. Essa fala é muito lindo isso. Não há tempo para tratarmos todos os pontos da exortação Verbum Domini, mas pelo fato de que ela abre com este tema do Deus que fala, e que essa fala deve ser discernida, deve ser interpretada, deve ser perscrutada. Isso é muito importante. Também o último documento, o motu proprio Aperuit Illis, não é? Do Papa Francisco, 30 de setembro de 2019, não é? O motu proprio Aperuit Illis. Agora, este motu próprio é aquele que estabelece que o terceiro domingo do tempo comum seja dedicado à palavra de Deus. Agora, o que é que tem a ver este motu próprio com o nosso tema, por exemplo, de interpretação? É que o título, não é, que o Papa Francisco escolheu, Aperuit Illis, é particularmente sugestivo, porque foi tirado dos Atos dos Apóstolos 24:45, onde Jesus aos discípulos de Emaús abre-lhes a mente para que entendam as Escrituras. Então, este Aperuit Illis, quer dizer, abriu-lhes o sentido, a capacidade
de interpretação, de entender as Sagradas Escrituras. Então é também importante, não só porque estabelece que o terceiro domingo, o tempo comum, seja dedicado à palavra de Deus, mas já o título sugere-nos de que, de fato, é urgente também nos nossos dias deixar que o Espírito abra, que Deus abra as nossas mentes para entender a Sagrada Escritura. Podemos ir a uma breve pausa musical e voltamos dentro de poucos instantes. Zitakangela Yehova, zitakangela Yehova, nikateko ikwayo ya yena mile kakamina. Kutsakene kamina, Kutsakene kamina, kutsakene kamina, kutsakene kamina. namkangela aini, Nikateko ikwayo ya yena mile kakamina. kutsakene kamina, Kutsakene kamina, kutsakene kamina, kutsakene kamina. namkangela aini, Nikateko ikwayo ya yena mile kakamina. Anditumbulushile Yehova, andrimaile mwana wa yena. Nikateko ikwayo ya yena mile kakamina. kutsakene kamina, Kutsakene kamina, kutsakene kamina, kutsakene kamina. namkangela aini, Nikateko ikwayo ya yena mile kakamina. kutsakene kamina, Kutsakene kamina, kutsakene kamina, kutsakene kamina. namkangela aini, Nikateko ikwayo ya yena mile kakamina. Andiulushile kashihono, imwana wa yena Yesu Kristi. Nikateko ikwayo ya yena mile kakamina. kutsakene kamina, Kutsakene kamina, kutsakene kamina, kutsakene kamina. namkangela aini, Nikateko ikwayo ya yena mile kakamina. kutsakene kamina, Kutsakene kamina, kutsakene kamina, kutsakene kamina. namkangela aini, Nikateko ikwayo ya yena mile kakamina. Wanzibasisa wanzitiisa, nitamu wa moya wa kushwenga. Nikateko ikwayo ya yena mile kakamina. kutsakene kamina, Kutsakene kamina, kutsakene kamina, kutsakene kamina. namkangela aini, Nikateko ikwayo ya yena mile kakamina. kutsakene kamina, Kutsakene kamina, kutsakene kamina, kutsakene kamina. namkangela aini, Nikateko ikwayo ya yena mile kakamina. kutsakene kamina, Kutsakene kamina, kutsakene kamina, kutsakene kamina. namkangela aini, Nikateko ikwayo ya yena mile kakamina.
Uta kene camino. Usa que me camina. Uta kene camino. Usa que me camina. Nam kangala aini. Mikate koi kwa yu ya e na mile kakamina. Ok, irmãos, estamos a abordar o tema da interpretação da Sagrada Escritura. Mas, então, quais são os métodos para interpretar a Bíblia? Os métodos reconhecidos oficialmente pela Igreja? Nós abrimos este programa falando de duas interpretações que não são encorajadas pela Igreja. Falamos da interpretação fundamentalista do texto bíblico, falamos da interpretação espiritualista, aquele abrir a Bíblia aleatoriamente à procura de consolação. Mas então, quais são os métodos para interpretar a Sagrada Escritura reconhecidos oficialmente pela Igreja? São vários, são vários, e hoje vamos abordar apenas 3, de modo até muito geral, não é? Apenas 3 métodos. O primeiro é o método histórico-crítico. Agora, o método histórico-crítico é histórico porque analisa textos da Bíblia, como qualquer outro texto antigo. Analisa os processos históricos de produção e transmissão do texto. Analisa a questão das diversas categorias de ouvintes ou de leitores que se encontravam em situações e tempos e espaços diferentes. Então, é um método histórico crítico. Então, é histórico simplesmente porque analisa o texto bíblico como qualquer outro texto antigo. E nós sabemos que um texto antigo deve ser analisado porque este texto foi escrito há muito tempo, há anos atrás, há séculos ou milênios atrás, quando o contexto histórico, cultural, social, econômico não era como hoje, não é? Hoje em dia. Então deve ser analisado. É como se eu lesse textos, não sei, textos escritos há 50, 60, 70 anos. Eu vou encontrar no texto algumas palavras, algumas expressões, modos de falar que hoje já não se usam. Então tenho que interpretar, tenho que conhecer esses modos de falar daquele tempo. Daí o método histórico crítico ajuda a fazer esse exercício, não é? E este método é crítico porque ele opera com a ajuda de critérios científicos relacionados com a linguística, sobretudo, para tentar tornar acessível ao leitor de hoje o sentido dos textos bíblicos. Muitas vezes difícil de perceber esse sentido. Então, este é um método reconhecido pela Igreja. É preciso treinar-se neste método histórico-crítico, conhecer a linguagem do texto bíblico, a fala que encontramos, a linguística, o estilo daquele tempo. Estamos a falar do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, e ver qual é a mensagem que podemos colher. Então, para isso, precisamos do método histórico crítico, que usa critérios científicos relacionados, sobretudo, com a linguística. Podemos tomar alguns exemplos só para termos uma ideia. Um exemplo, por exemplo, do Antigo Testamento, para termos uma ideia como funciona ou como se faz este método, assim, de modo geral. Como é que se usa um método histórico crítico na interpretação de um texto. Tomando, por exemplo, as duas narrações da criação aparentemente contraditórias que encontramos em Gênesis 1 e 2. Não é? Aí temos duas narrações da criação aparentemente contraditórias. Em Gênesis 1, não é? Deus cria todas as coisas. E no versículo 26 cria o homem. Não é? Enquanto que em Gênesis 2, 4 e 7... parece indicar-se aí que Deus primeiro cria o homem
e só depois é que cria as ervas, os arbustos, as árvores de fruta, etc. Então, são duas narrações da criação do mundo e do homem, não é? Que aparentemente até diríamos que são contraditórias. Agora, esta contradição de fato é aparente, porque estas duas versões da criação devem-se simplesmente ao ambiente oral em que foram criadas as versões, não é? As histórias, e deve-se à mensagem que queriam transmitir. Em poucas palavras, a mensagem é que o homem é a perfeição da criação. Na primeira versão da criação do Gênesis 1, a mensagem é que o homem é a perfeição da criação, enquanto que o Gênesis 2 é que a mensagem é que o homem é o primogênito de toda a criação. Então, aqui temos duas visões da criação. Uma de que o homem, ou a mulher, ou a pessoa humana é a perfeição da criação, quer dizer, é criada depois de tudo, de toda a criação, o homem é criado, é a criação perfeita, não é? Nesse sentido, não é? E a segunda, no capítulo 2 do livro do Gênesis, onde o homem é criado depois das ervas, arbustos e árvores. Então o homem, não depois, é criado antes da criação das ervas, arbustos, árvores de fruta, para dizer que o homem é o primogênito de toda a criação. Então aqui o método histórico crítico é aquele que nos ajuda a examinar as duas versões. Então precisamos de um método histórico crítico que nos ajuda a perceber de fato qual é a intenção do autor naquele contexto ao narrar a versão da criação em Gênesis 1 e ao narrar a segunda versão da criação em Gênesis 2. Então é um método histórico crítico, precisamos de conhecê-lo, né? Hoje não vamos debruçar-nos muito sobre isso, mas vocês veem aí um exemplo da importância deste método. Mas podemos também tomar outro exemplo do Novo Testamento, né? Que nos mostra a importância do método histórico crítico. Jesus e os seus discípulos estão numa cidade chamada Jericó, não é? Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Aí disse que ele depara-se com um cego. Enquanto que Mateus 20, 30, ele está em Jericó e depara-se com 2 cegos. Aqui diríamos então qual é a versão verdadeira aqui. É aquela de Marcos 10, 46, onde em Jericó ele cura um cego, ou aquela de Mateus 20, 30, onde diz que ele esteve em Jericó e curou 2 cegos. Aqui precisamos também do método, o método histórico crítico, que de fato nos ajuda a perceber que são duas histórias diferentes, porque Jesus devia ter ido a Jericó 2 vezes, que da primeira vez curou um cego e da segunda curou 2 cegos, não é? O método histórico crítico diz isso, e é possível também ver o texto bíblico dessa. Não porque há um erro aqui, não há nenhum erro. Então é preciso ir à história, às possibilidades históricas, para percebermos que, embora a narrativa seja quase igual, mas deve ter acontecido em 2 momentos diferentes. É possível. Ou podemos também dar outro exemplo sobre a importância do método histórico crítico. As 2 conclusões do Evangelho de João. No Evangelho de João temos 2 conclusões. Temos João 20 e temos João 21. São conclusões do mesmo livro. Não é? O capítulo 20 é a primeira conclusão do livro, e depois temos João 21, é a outra conclusão. Agora, João 21, 31, não é? Diz que Jesus fez muitas outras coisas que não foram escritas no Evangelho de João, e que houve seleção das coisas que ele fez e foram postas
por escrito só aquelas coisas que provocam fé e dão vida eterna. Isso diz João 21, não é? Isso diz João 20, 21, não é? Mas se vamos a João 21, 25, disse que Jesus fez muitas outras coisas, mas não foram escritas. Porque se fossem todas elas escritas, o mundo não poderia conter todos os livros que seriam escritos sobre as obras de Jesus. Agora, então podíamos dizer aqui, temos duas conclusões do Evangelho. Uma diz que Jesus fez muitas coisas, mas nem tudo foi escrito no Evangelho de João. Foram selecionadas muitas coisas e foram deixadas só aquelas que visam provocar fé e dar vida eterna. Essa é a justificação que está em João, que encontramos em João 20, não é? Na primeira conclusão do Evangelho. Mas a segunda conclusão diz que não, muitas coisas foram deixadas fora, porque os livros que, os livros que conteriam todas as obras de Jesus seriam assim tantos que não caberiam no mundo. Então diríamos, o que está a acontecer aqui? No mesmo livro encontramos duas afirmações quase contraditórias. Então o método histórico crítico vai dizer não. Aqui linguisticamente, do ponto de vista linguístico, a segunda afirmação é simplesmente enfática. Isso para enfatizar que Jesus fez muita obra. Por isso é que diz, até os livros que conteriam as obras de Jesus não caberiam em todo este nosso mundo. É enfático. E, então aí preciso do método histórico crítico. Então aí não basta só fazer uma abertura, abrir a Bíblia aleatoriamente, ou não basta ler, já não é suficiente ler o texto e rezar simplesmente e dizer que eu sei interpretar. Então, isto, irmãos, motiva-nos. Esta discussão, esta partilha que estou a fazer, parece um bocado difícil, mas é para motivar-nos a aprender a interpretar o texto bíblico partindo até de alguma metodologia científica. Por que não? Neste caso, sobretudo a linguística do texto, conhecer os comportamentos daquele tempo, o estilo daquele tempo, a cultura daquele tempo. Então, só o método histórico crítico, quer dizer, a história e a crítica, não é? Em outras palavras. Depois temos outro método, o método retórico ou análise retórica. Este é muito também interessante. Agora, a retórica é a arte de compor discursos persuasivos. Pelo fato de que todos os textos bíblicos são, em algum grau, textos persuasivos, um certo conhecimento da retórica faz parte do instrumento normal que os exegetas, que os biblistas, que os intérpretes da Sagrada Escritura usam. Não é? Quer dizer aqui, o ponto de partida é que o texto bíblico visa persuadir. Visa persuadir à verdade, a mudar de comportamento. E o texto bíblico, para persuadir o leitor ou o ouvinte, usa expressões próprias, usa rimas, usa repetições de palavras, usa repetições de expressões, não é? Podemos tomar o exemplo de Lucas 6, 20 e 22, para ver o método retórico. Quer dizer, se eu quero interpretar um texto bíblico, eu posso usar o método retórico. Quer dizer, eu posso observar os elementos da retórica. Vejamos Lucas 6, 20 a 22. Bem-aventurados vós, os pobres. Bem-aventurados vós que agora tendes fome. Bem-aventurados vós que agora chorais. Bem-aventurados sereis. Então, essa repetição, bem-aventurados, 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 é retórico, é persuasivo, é para incutir
consolação na pessoa. É retórico. Então, para interpretar este texto, eu quero interpretar este texto de Lucas 6, 20 e 22, eu devo observar as repetições. Aí está a mensagem principal, na repetição. Bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Então, essa é a mensagem principal que é repetida. Então, o método retórico, não é? Lida mais com a retórica, com as expressões que visam persuadir com as repetições de palavras. De fato, se tivéssemos que consolar, imaginemos um exemplo. Se tivéssemos que consolar 3 pessoas, um pobre chamado Antônio, um doente chamado Mário e uma viúva chamada Marta, poderíamos falar nos seguintes termos: Deus vos ama, Antônio, Mário e Marta. Mas eu posso dizer: Deus te ama, Antônio. Deus te ama, Mário. Deus te ama, Marta. Claro que essa linguagem seria mais persuasiva. Então, essa é a retórica. Então, sempre que quisermos interpretar um texto, podemos observar as repetições. Isso podemos fazer também no núcleo, podemos fazer nos grupos de oração, podemos sempre, ou na leitura individual, quando estivermos a ler o texto bíblico sozinhos, podemos também deter-nos nas repetições de palavras, repetições de expressões, repetições de rimas, e dizer que nessas repetições está de fato a ênfase do texto. É aí onde possivelmente encontra-se a mensagem. Outro exemplo, Lucas 6, 24 e 25. Podemos também ver a questão das repetições aí. Lucas 6, 24 e 25. Ai de vós, ricos. Ai de vós, os que estáis fartos. Ai de vós, os que agora rides. Ai de vós. Então aí a mensagem, segundo este método, que se chama método retórico, como digo, todo mundo pode servir-se deste método também na leitura pessoal, individual do texto, e ver as repetições. Então, neste caso de Lucas 6, 24 e 25, a repetição aqui, ai de vós, visa incutir medo no ouvinte. Então, ai de vós, ricos, ai de vós, os que estáis fartos, ai de vós, os que agora rides, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Essa repetição que também encontra-se muitas vezes nas histórias, também nas nossas línguas, nas nossas culturas, para quem é moçambicano e fala as línguas locais, fala Andau, fala Sena, ou fala Ronga, fala Machope, conhece as histórias, também estão repletas de repetições. E essas repetições nas histórias nossas tradicionais e também nas histórias da Bíblia ou nos discursos da Bíblia, no texto bíblico, visam enfatizar. Então, sempre que eu encontrar muita repetição, ao querer discernir a mensagem de um texto bíblico, eu devo deter-me na repetição, no termo repetido ou na expressão repetida. Esse é um método aprovado pela Igreja, um método retórico. Outro método também comum é chamado método narrativo ou simplesmente análise narrativa. Este método é útil, sobretudo para interpretar as histórias. A Bíblia tem muitas histórias, é cheia de histórias, não é? Do Antigo Testamento, Novo Testamento. Jesus narrou muitas histórias, através de parábolas contava histórias. Então é muito útil este método. Parte-se do princípio de que uma história tem basicamente 4 momentos. Tem uma introdução, não é? Depois tem uma complicação, depois tem a solução do problema, depois tem a conclusão. Agora, isto aqui é importante, que toda a história tem, pode ter até mais momentos, mas
Normalmente considera-se que a história tenha uma introdução, uma história normal tem uma introdução, depois tem um momento em que se complica um pouco a história, não é? Complica-se, chama-se complicação. Tem um momento em que há a solução do problema, se há uma luta entre duas personagens, então há a solução do problema, depois há uma conclusão. Então, o método narrativo toma o texto bíblico e aplica para estudar o texto bíblico, aplica estes 4 momentos. Eu vou tomar uma história da Bíblia e vou ver onde está a introdução das personagens, daqueles que intervêm na história. Depois, onde é que existe uma complicação, onde há algum problema que deve ser resolvido. Isso chama-se complicação. Algum problema nessa história. Qual é o problema? E como é que se resolve esse problema? E depois, qual é a conclusão que o narrador faz da história? Esses 4 pontos são também importantes se queremos interpretar um texto bíblico. Podemos tomar Marcos 10, 46 a 52, só para darmos um exemplo deste método narrativo que nos ajuda a interpretar um texto, uma história bíblica. Marcos 10, 46 e 52. Chegaram a Jericó, e quando Jesus ia sair da cidade com os discípulos e muito povo, estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Mal o cego ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, e por ali passava, pôs-se a clamar muito alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitas pessoas repreendiam-no e mandavam-no calar, mas ele continuava ainda mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e mandou-o chamar. Foram chamá-lo e disseram-lhe: Anima-te e vem daí, que ele está a chamar-te. O cego atirou a capa para o lado, levantou-se e caminhou para Jesus. Ele perguntou: Que queres que eu faça? Ele respondeu: Ó mestre, queria voltar a ver. Jesus disse-lhe: Está bem, a tua fé salvou-te. Naquele mesmo instante, Bartimeu ficou a ver e seguia também com Jesus pelo caminho. Aqui temos um exemplo de uma história da Bíblia. Esta é uma história que podemos ver a introdução, podemos ver a complicação, que problema está no texto, e podemos ver como é que se resolve o problema, podemos ver a conclusão. Não é? A introdução está no início. Chegaram a Jericó e que Jesus ia saindo da cidade. Essa é uma pequena introdução, não é? Jesus ia saindo da cidade com os discípulos e muito povo, não é? E ali estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. É toda uma introdução das personagens. Agora, qual é o problema? O problema é que o cego aqui, o problema é que esta pessoa era cega, este Bartimeu era cego. Então temos um problema aí que se complica, não é? Quando ele começa a gritar muito alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então aí começa o problema que Jesus tem que resolver. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, complica-se tudo. Entram em ação as outras pessoas que querem, que o fazem calar, não é? Para que ele não importune o mestre, não é? Mas ele grita ainda mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus diz: chamem-no. Então chamaram-no, e ele aproximou-se de Jesus e Jesus o curou. Então, aí vemos o problema, como se faz, como se resolve o problema, e depois se conclui no último versículo, quando Jesus diz: a tua fé salvou-te, e naquele mesmo instante Bartimeu começou a ver, não é? E também começou a seguir Jesus pelo caminho. Então, este método que eu partilho agora brevemente pode ajudar os irmãos a interpretar um texto bíblico. Repito, estes 4 momentos, se eu quero interpretar uma história na Bíblia, eu vejo a introdução, né? Eu
Eu olho para a introdução da história, o que se diz no início da história, quando se apresentam as personagens, apresenta-se o lugar onde é que está a acontecer a história, não é? Pode-se também apresentar o tempo, se foi de manhã, se foi numa tarde, foi de noite. Então, toda essa apresentação é importante, não é? É importante. A apresentação, a introdução da história. Depois eu vejo qual é o problema ali. Então, aqui temos um cego, né? O problema é que temos um cego. E como é que se resolve esse problema? Aí intervém os discípulos que o chamam e ele aproxima-se de Jesus e há o diálogo, todo esse processo, né? Resolver o problema. Depois já a conclusão, o que é que se diz? Agora, como é que eu posso colher a mensagem do texto bíblico usando este método narrativo, esta análise narrativa? Como é que eu posso chegar à mensagem? Geralmente, através deste método, não é? Se eu uso o método narrativo, tenho que olhar muito para as personagens, a ação das personagens que intervêm no texto. Então, se eu tenho Jesus, se estão os discípulos, se está a Virgem Maria nessa narrativa, se está, não sei, uma planta, se está um animal, então eu tenho que fixar a atenção no que cada personagem faz, no significado, o que aquela personagem faz. Neste caso, temos uma personagem, Bartimeu, o cego, grita. Então eu digo, o que significa gritar hoje de uma pessoa necessitada? Então eu analiso o comportamento da personagem da narrativa, da história. Ou posso tomar o comportamento de Jesus. Jesus é muito amável com este cego. Alguns o faziam calar, mas Jesus diz, não, chamem-no, deixem que ele venha. Então, esta atitude, o que é que me ensina? Ou eu posso analisar a atitude negativa dos discípulos que repreendiam o cego porque ele gritava a Jesus. Então, esse comportamento negativo, o que é que quer também criticar em mim ou no meu povo? Não é? Então, é muito importante usar este método narrativo, olhar para o comportamento, a ação, não é, de cada personagem que aparece no texto bíblico. Eu acredito, irmãos, que estes 3 métodos são muito importantes e podem ser muito úteis, mas depende de vós, depende de cada um de vós, tem que praticar, tem que tomar um texto bíblico e usar talvez o método histórico crítico, que precisa um pouco mais de ferramentas científicas, mas o método, a análise retórica, aquela que vê repetições de rimas que visam persuadir, ou este método narrativo que analisa as personagens, o que cada personagem faz, penso que todos nós podemos usar, todos vós podeis usar no núcleo, podeis usar estes métodos nas leituras em casa, quando não conseguirem interpretar um texto bíblico, simplesmente podem olhar para as personagens e tentar ver que atitude de uma personagem é positiva, que cada um pode assumir, ou que atitude é negativa, que cada um de nós pode ou deve repudiar. Então, espero que tenham sido muito úteis estes pontos que partilhei convosco hoje sobre a interpretação da Sagrada Escritura, e podemos terminar com uma oração final. Terminamos com a oração final este nosso tema de hoje. Podemos tomar o Salmo 103, versículo 1 a 5. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, com todo o meu ser, louvarei o Deus Santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor, sem esquecer nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as minhas culpas e cura todas as minhas enfermidades. É Ele quem me resgata do túmulo e me enche de amor e ternura. É Ele quem acumula de bens a minha vida e me dá a agilidade do águia. Amém. Então, muita bênção, né? Que haja bênção sobre bênção em cada um de vós. Acompanhou-vos o Padre José Joaquim, missionário comboniano. Até para a semana. Obrigado.